Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Arredcast, o nosso podcast aqui nos estúdios do Arred Coworking. Nosso podcast que tem o objetivo de levar informação, entretenimento, assuntos de interesse de tantas áreas. E que bom, que alegria a gente ter mais um episódio aqui para poder a gente falar nos nossos estúdios aqui diretamente do Arred Coworking, para você que nos acompanha. Lembrando que o propósito do Arred Coworking, do Arredcast é conectar, promover e potencializar pessoas, ideias e negócios. Então, se você tem um assunto, se você tem algo a informar, se você quer contar alguma história, se você quer, enfim, conversar com algumas pessoas e compartilhar com essa ferramenta que é o podcast, procure a gente aqui, porque vai ser um prazer recebê-los. E falando em prazer em recebê-los, hoje o assunto é muito interessante, o assunto com certeza encanta tantas pessoas. Tenho o prazer de receber aqui uma dupla especial aqui nos estúdios do Arred Coworking, do Arredcast, para a gente falar sobre fotografia. E eu quero apresentar rapidamente, mas deixar para eles detalharem muito sobre a vida, sobre a atuação, sobre a experiência que é essa dupla aqui. Sejam muito bem-vindos, Camila de Mello. Obrigada. Bruno Frade. Obrigado. Muito bem, então vamos começar aqui, ó. Essa moça que está aqui com a gente, talvez vocês já viram alguns trabalhos dela, talvez vocês não saibam que ela é daqui de Apucarana, que ela é de... Ela vai se apresentar, vai falar de onde ela é, mas ela é fotojornalista da agência americana Alpha Agency, né? Olha aí. E tem 7 fotos publicadas na revista Vogue da Itália, né? No projeto Photo Vogue. Recentemente ela foi premiada pela Inspiration Photographers, uma comunidade internacional de fotografia, e essa é Camila de Mello, é isso mesmo? Essa sou eu. Muito bem, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Moisés. Queria agradecer a você por receber a gente. Você é sempre tão solícito, tão inspirador. Você ajuda outras pessoas a se sentirem confiantes para falar de si mesmas, falarem do próprio trabalho. Isso é muito importante. Parabéns. Que bom, maravilha. Esse é o nosso propósito, né? Esse é o nosso propósito, nosso projeto, a nossa intenção. E do outro lado, como se fosse parece um octógono, como se estivesse no MMA aqui, né? Do outro lado temos ele! Fotojornalista de casamento há 11 anos. Já viu muita gente casar, viu muita noiva, muito noivo, muito padrinho. Mais de 500 casamentos. Mais de 500 casamentos. Olha que interessante, ele comprou o seu próprio equipamento ainda quando trabalhava como mecânico de motos, é isso? Vamos conhecer um pouco essa história. Procede? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, vai ter que detalhar um pouco aí, né? Fazer freelancer, né? Fotografava às vezes madrugada, depois domingo ia para fotografia de batizado, tem tudo isso. Muito bem, interessante. Ele tá fotografando aí há mais de uma década. Este é o Bruno Frade. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Muito bem. Minha gente, nós temos então aqui uma dupla. Nós sabemos aí que a fotografia, o assunto fotografia, encanta muita gente. Né? É um assunto que, independentemente da atuação profissional, no caso de vocês que são profissionais da fotografia, mas a fotografia, o ato de fotografar, ele está presente, acho que quase, podemos dizer assim, vocês vão poder dizer muito melhor com certeza, na vida de quase todo mundo. Crianças, adultos, idosos, né? Vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa evolução, e vocês que são jovens. Mas é muito interessante, porque a fotografia é um assunto que atrai, ele encanta, né? A fotografia conta histórias, ela registra momentos, ela marca, né, situações. E aí, assim, eu fiz um anúncio, uma pré-apresentação de vocês, mas gostaria que vocês detalhassem um pouco mais sobre quem são vocês, né, antes de serem fotógrafos profissionais. Camila, quem é a Camila? O Bruno já olha para mim porque ele quer falar primeiro, né? Isso mesmo. Fique à vontade, o microfone é seu, se apresente, conte da sua vida, não esconda nada. Meu nome é Camila, eu nasci em Terra Roxa, que é aqui no Paraná, uma cidade de 17 mil habitantes. E eu vim para Apucarana para fazer faculdade. Eu me formei em serviço social na antiga FECEA, atual Unespar. E trabalhei aqui um tempo como assistente social. Passei no concurso em Terra Roxa e voltei para lá. Atuei um tempo também. E eu comecei a fotografar quando meu filho nasceu. Porque eu queria poder me dedicar, né, àquele momento, à maternidade. E a fotografia era um trabalho que poderia me proporcionar esse equilíbrio, né, entre trabalhar, ter uma profissão e cuidar do meu filho. Mas, assim, não foi uma coisa muito... Eu não pensei que tomaria essa proporção. Eu pensei assim, que eu vou fazer um ensaio aqui ou outro e vou cuidar do meu filho. Eu não pensei que eu iria me apaixonar tanto, que eu iria me encontrar, que eu iria me desenvolver tanto enquanto mulher, enquanto ser humano.
eu não tinha tantas ambições. Ou tinha. Não, acho que eu não sei dizer se eu tinha, se eu não tinha. Porque a gente sempre tem alguma ambição. Às vezes existia já a vocação, às vezes era uma coisa que estava incubada e precisaria de um start, né? Eu acho que eu tinha ambições, assim, não vou dizer que nenhuma eu tinha, mas eu não imaginava que as coisas iam acontecer tão rápido. Eu acho que é isso. Eu não imaginava que as coisas iam acontecer tão rápido como estão acontecendo. Interessante. Muito bacana. Bruno, e aí? Detalhe a sua apresentação. De onde veio, para onde vai, do que se alimenta. Então, eu sou o Bruno Frade, fotógrafo de casamento. Em fevereiro faz 12 anos. Então, assim, diferente da Camila, que ela veio para fotografar o filho, eu caí de paraquedas no estúdio, depois que eu saí da oficina, que eu era mecânico de motos. Então confere, é isso mesmo. Confere, tá sim. vendo? Não mentir. Não. mentiu. É verdade. Aí, depois que eu saí da oficina, eu fui trabalhar no estúdio como editor de vídeo. Né? Aí cheguei com o meu currículo lá, mecânico de moto, instalador de som e filme. Só que eu sabia, tinha os cursos avançados de informática. Cheguei pro cara, falei, tá aqui meu currículo, não sei fazer nada, mas eu sou esperto, aprendo rápido. O cara me contratou e 11 meses eu saí de lá e eu montei minha própria empresa e vai fazer 12 anos agora que eu tô fotografando. Então, assim, foi um achado, assim, que eu caí Tem de que estar paraquedas. pronto, né? Tem que aproveitar o momento e entender o recado, né? Isso que é... Durante a pandemia, a gente teve um estúdio juntos, a gente trabalhou juntos. Ah, legal. E a gente agora tá trabalhando cada um no seu canto, mas a gente ainda se Continua na parceria. colabora, Era isso que eu queria que vocês contassem, né? Por que, de repente, trazer essa dupla, né? Sabemos a quantidade de fotógrafos que temos em Apucarana, na região, no estado do Pará, no Brasil inteiro, mas, de repente, falar sobre fotografia, e aí vocês vão detalhar, inclusive, agora as áreas distintas, né? Fotojornalismo, jornalismo de casamento, eventos, enfim, seja lá o que for. Mas por que vocês dois aqui falando sobre fotografia? Já existe uma parceria, então, existiu... e continua existindo, e como que funcionou, como foi, e hoje como que ela acontece, essa parceria, em que momentos que vocês trocam figurinhas, que um presta serviço para o outro, como que funciona? Eu tenho 2 editores, 2 Brunos. 2 Bruno? O Bruno bem servido Frade de Bruno. e o Bruno Fia, que é do Rio Grande do Sul. Porque como a gente fotografa muito, e a fotografia tem vários processos, que não é só o clicar. Tem a curadoria, que é a seleção das fotos. Há quem diga que fazer a curadoria é fotografar uma segunda vez, porque é onde você vai escolher como você vai contar aquela história. E você tem que levar em consideração também a sua audiência. Quem vai estar vendo esse trabalho? É uma noiva? É uma cliente que te contratou? É uma revista? É um jornal? Então, você tem que tomar esse cuidado na curadoria com a sua audiência. Então, assim, a fotografia envolve vários processos além do clicar. Tem a curadoria, tem a edição, tem o tratamento da imagem. E eu não dou conta de fazer tudo sozinha. E graças a Deus eu posso contar com os 2 Brunos. É isso aí. E o Bruno também tem a equipe dele. Ah, isso, como é que é? também. Além dessa parceria com a Camila, como que funciona o teu trabalho? O trabalho da Camila, que eu acabo ajudando nas edições quando ela precisa, e tem o meu também, o meu fluxo de trabalho. São casamentos, aniversários, ensaios. Então, assim, meu fluxo de trabalho acaba sendo até maior que o da Camila. Porque eu pego um casamento, eu tenho lá 9 mil, 10 mil fotos para mim fazer a curadoria disso. Né? Então, é um fluxo bem alto de fotos. Né? Então, assim, olhar foto por foto, separar as melhores, editar as melhores para ser entregue para o cliente. Então, é um processo, assim, bem demorado. O pessoal acha que é clicar amanhã, mando para você. Não é. E eu tenho um prazo, assim, bem chato para entregar, demora um pouquinho, porque eu sou muito sistemático com a curadoria das imagens, assim. Pensa num cara chato, eu sou chato. Que bom. Eu sou chato para entregar foto. Por isso que o resultado acontece. A gente não faz fotinha. É. Tem gente que fala assim, eu quero fazer umas fotinhas. Você faz umas fotinhas? Não. Não sei, entrega sem edição. Só não. dá. Eu sou publicitário, então você viu? Você que é dos marketing aí? Como é que é? É igual o primo do Corel, né? Dá umas dicas aí de marketing, faz umas fotinhas, né? E aí passa até pelo respeito, não é que assim, às vezes é quase que um ato falho, né? Das pessoas acharem ou pensarem que é simples, é só clicar, né? O pessoal acha que é fácil. Como se fosse simples um médico só operar, como se fosse simples um engenheiro só projetar, como se fosse simples, né? Qualquer outro profissional, um padeiro, só faz uma receita ali, como se fosse simples qualquer outra área, qualquer outra atuação, você fazer aquilo ali como se fosse,
né? Quando a gente enxerga. Talvez por desconhecimento, né? Mas é uma forma de diminuir o trabalho, né? Exatamente. Porque sendo um evento grande ou um evento pequeno, a gente vai se dedicar da mesma forma. Da mesma forma. Ó, vocês No aniversário infantil, a gente vai correr atrás daquela criança 3, 4 horas. E não importa se vai ter 100 convidados, 200 convidados, a gente vai correr atrás da criança durante 4 horas, de 3 a 4 horas. E você sabia que para fotografar, você tem que ficar na altura do fotografado, né? fotografar. Então, você imagina uma criança de 1 ano. E você agacha, levanta e corre, agacha, levanta e corre. Eu sei que as pessoas passam quando, de repente, né, eu estou numa fila para alguém fotografar, então entendo o que você tá falando. Viu? Vocês são novos, né? Vamos pela deselegância aqui, qual a idade? 30. 30. 31. Então, novos, né? Mas estudam fotografia, não só praticam a fotografia. E acho que legal, é importante a gente falar um pouco sobre isso, né? A fotografia é isso, ela vai muito, absurdamente além do clique. Né? Como você falou, né, Camila? O clique é um processo, enxergar, ver né, toda a técnica, não só de iluminação, de presença, de momento, aquele momento, o quanto que ele vai ser congelado para transformar aquilo numa história, numa lembrança, curadoria, edição, entrega, atendimento, né? O quanto entender qual que é a intenção de cada cliente, de cada um que procura fotografia para um evento social, para um ensaio, para um catálogo, né? Se é um modelo, se é um produto, seja lá o que for. Enfim, tem uma série, tem muita coisa, né? A ramificação é muito grande. Vocês são novos, mas sabem que a fotografia não é algo novo, né? Sabem que ela existe uma história, né? Há muito tempo, só que é interessante, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Com o avanço da tecnologia, né, a gente sabe que hoje um smartphone virou uma câmera fotográfica. Sim. Né? Inclusive, assim, a evolução na tecnologia, hoje muita gente, parece absurdo, né? Compra o smartphone pela qualidade da câmera. Sim. Tipo, saiu uma câmera que mais, não sei o que, tal coisa. Se tornou um decisor, né? Eu vou comprar Pronto. um celular, mas eu quero Pela qualidade da câmera, a câmera né? X. Mas por quê? Porque a qualidade da câmera, de repente, vai proporcionar que ela construa momentos com mais qualidade, com mais precisão, com uma iluminação, com aquilo, mas não é só a câmera, né? Mas a gente sabe que o avanço da tecnologia pelos smartphones que viraram, né, os grandes instrumentos de fotografia que popularizou muita gente, para muita gente a fotografia, mas ainda assim não dá para simplesmente dizer, se você tem uma câmera bacana no smartphone, você é um fotógrafo, né? Então, o que vocês dizem sobre isso, né? A evolução, não sei se vocês fotografaram já com a câmera de filme, né, aquela analógica antiga do filme, né, rebobinar aquela coisa toda depois de revelar, aliás, né, e tal, mas como fazer essa explicação técnica e o que difere, né, o fotógrafo profissional do amador, a visão que tem que ter? Óbvio que muita gente, de repente, tem visão de fotógrafo e não sabe, né? Tem muita gente que talvez tenha vocação, porque você vê, às vezes, a pessoa tem, né, sabe? Um olhar, um né? olhar diferenciado, mas ela não sabe disso ainda. Mas enquanto profissionais, agora falando como profissionais mesmo, não amantes pessoais da fotografia, mas como profissionais, fazer essa diferenciação com relação a, tipo, tem um smartphone bacana, então acho que eu posso ser um bom fotógrafo. Então, o que vai dizer se uma pessoa é fotógrafa não é bem o celular ou o equipamento. Porque você pode ter um celular de última geração e não saber fotografar com ele. Assim que você pode ter uma câmera profissional E não alcançar bons resultados e com não ela. ter bons resultados com ela, porque não é o seu equipamento. Existem livros de fotografia, livros publicados, feitos com fotos de iPhone. Existe. Esqueci o nome do cara, mas ele foi para a África e ele fotografou todo um safari e publicou um livro. Tem uma brasileira, que ela também ficou conhecida internacionalmente, e ela fotografa com o iPhone. Então, é muito mais uma questão de estudo, dedicação e saber extrair o melhor do seu equipamento, seja ele qual for. Seja um smartphone, seja uma DSLR como a gente usa, seja uma câmera analógica, que é a de filme. É muito uma questão de dominar o seu equipamento do que a tecnologia presente naquilo que você investiu, naquilo que você comprou. Porque assim, o celular é bom, mas ele não vai fazer sozinho. A câmera pode ser excelente e ela não vai fazer sozinha. Se o cara que está atrás não saber usar a técnica, usar o conhecimento, o resultado vai ser ruim. A gente conheceu já várias pessoas que compraram a câmera, investiram numa câmera, porque ela pensava assim, eu vou comprar uma câmera porque eu vou viajar e eu vou ter fotos incríveis. É o que mais tem, né?
E ela vendeu a câmera, ou tá tentando vender, ou às vezes entra em contato com a gente. "Ah, vocês não estão precisando de uma câmera?" Nem é a câmera que a gente usa. Por quê? Porque às vezes as pessoas pensam que é só apertar o botão, né? Mas assim, não acontece nem com a pessoa só do hobby, né? Que vai viajar. É. O profissional que tá na área também, ele pensa que se comprar uma melhor câmera, É no verdade. lançamento, ele vai conseguir um resultado melhor. Não vai. A câmera boa vai te dar uma boa foto? Com certeza. Só que sem o conhecimento, ele vai chegar num padrão que ele conseguiria com uma câmera muito inferior. Vamos falar do Né? básico, fotometria. Fotometria. Você vai começar a fotografar, você tem que saber de fotometria. Velocidade do obturador, abertura do diafragma, acessibilidade do ISO. Se você não dominar esse triângulo, perfeita exposição, você pode ter a câmera mais cara do mundo. E o que acontece hoje também com a tecnologia, a gente tem um alcance dinâmico muito grande. Então, o cara faz uma foto preta, não, mas aí eu recupero na edição. Entendeu? Aí, Eu ia perguntar exatamente isso, porque da mesma forma, né, do avanço da tecnologia, das câmeras, enfim, tudo que câmeras profissionais, câmeras de smartphone, seja lá do que for, também avançou muito os softwares, os programas de edição, Sim. né, de fotografia, que talvez para alguns isso virou uma como que a gente pode dizer para não ser, né, deselegante? Mas virou uma muleta para alguns, né? A foto pode até, Virou. de repente, não me preocupar tanto com a abertura, né, Com a parte técnica. até porque eu sei que depois eu consigo recuperar com Photoshop. Todo mundo fala assim, depois faz um Photoshop, depois edita e tal. Não é bem por aí. Você imaginou um casamento que o Bruno tem 10 mil fotos, se ele tiver que recuperar as 10 mil... não- Então, E aplicar a mesma edição para poder você ficar passando Dá. páginas do álbum depois, parece que cada assim, dia, cada foto era um dia, era um lugar, né? no momento que você não consegue fazer uma fotometria tão rápida para chegar no resultado bom, ele te ajuda, ele vai te auxiliar a recuperar aquela imagem. Agora, não dá para você ficar contando com isso toda hora. Você tem que estar com a fotometria mais perfeita possível para, na edição, você só ajustar, fazer o que você tem que fazer e entregar. Eu penso assim, é melhor ter trabalho antes do que depois. É melhor acertar agora, quando é possível, né? Como o Bruno disse, do que depois. Interessante. Quais são os tipos de fotografia que vocês conhecem, ou que existem, ou que são, de repente, oficialmente conhecidas? Os tipos de fotografia. Os tipos de fotografia, acho Olha, que tem muito. de nicho, você quer dizer assim? Nichos, ou, por exemplo, falar, ou fotojornalismo, ou fotos de estúdio, né? Ou enfim, ou pelo menos os básicos, os macro Vamos falar um tipos. pouquinho do que é o que a gente faz, o fotojornalismo, e depois a gente cita os outros, né? Bacana. Fala o que é o fotojornalismo no casamento. Muita gente pergunta, porque quando fala fotojornalismo, acho que assim, é uma foto de jornal. De jornal, né? Mas, aham. então, não é isso. Não, o que né? é É fotojornalismo? fotojornalismo. Mas tem como fazer fotojornalismo no casamento? É o que o Bruno É faz. o que a gente faz. E o que é o fotojornalismo no casamento? Fotojornalismo no casamento. É fotografar sem interferência do momento. É sem você interferir. Então, você vai fotografar com o máximo da luz ambiente que tiver, sem interferir os momentos, sem a interferência do fotógrafo. Certo? Só que tem um fotógrafo ali. Se tem um fotógrafo ali, as pessoas não vão ser o que elas seriam Sim, com certeza. sem a presença de uma câmera. Então, assim, fotografar sem o mínimo possível de com o máximo possível de não interferência, mas sabendo que as pessoas jamais estarão totalmente sendo elas mesmas, porque elas sabem que tem uma câmera ali. Involuntariamente você percebe, quando tem alguém já que demonstra ser fotógrafo, obviamente, porque tá com uma câmera na mão, ou porque tá... Enfim, porque você percebe que tá ali, para isso... A postura, de repente, né? Porque eu não sei em que momento eu clique, não sei se eu vou piscar, não Mas, sei se por eu vou exemplo, não a menor interferência possível na luz, na direção das direção das pessoas, pessoas. que nem dentro de uma cerimônia. A gente não vai interferir em nada, vai acontecer como o padre, o celebrante vai colocar para fazer a cerimônia. Então, a gente vai só registrando o que está acontecendo. E aí, então, tem muito também dessa presença de espírito do fotógrafo em se comportar de forma mais invisível possível para ele não atrapalhar aquele momento. Sim. Ele não impedir que o fotografado mude de comportamento por conta da presença dele. Sim, a gente tem que ser o mais invisível possível. Né? Vestido de acordo com o evento, para a gente acabar sem o pessoal ficar notando você. A descrição. Bem discreto. Ser bem discreto. Em evento, assim, geralmente, a tendência é ser bem discreto. Discreto, né? Até porque tá ali para registrar, né? E não para chamar atenção. E ele não tá se fotografando, né? Então, ele... mas isso depende de maturidade, de experiência, né? E não adianta, aí é a vida que vai ensinando essa, né? São os vários casamentos, batizados, ensaios.
Mas legal, então fotojornalismo de casamento. Aí mais uma que talvez poucas pessoas soubessem, né? Que existe isso de forma registrada, né? Oficialmente. Talvez só falava assim, é a foto espontânea, né? As pessoas falam, eu queria fazer foto porque você faz foto espontânea. É a fotojornalismo. É o fotojornalismo. É a fotojornalismo. Interessante. O que mais? Que outros tipos aí que vocês atuam, ou mesmo que não atuam, mas que sabem que são nichos de fotografia? Tá bem alta hoje em dia o ensaio Newboard Studio. Eu não faço, mas é um nicho assim, que está tendo muito potencial de mercado. As pessoas têm procurado. Que a Apucarana tem excelentes profissionais que fazem esse tipo de trabalho. Eu não faço e não tenho interesse em fazer. Minha pegada é outra. Os ensaios corporativos cresceram bastante também. Muito pós-pandemia, muito. Interessante, né? O quanto os infoprodutos, por conta de pandemia, cresceram demais. Então, o uso de estúdio, o uso da imagem, né? A preocupação com a imagem por conta porque das os profissionais lives, liberais, né? Autônomos e tal, todo mundo vê a necessidade hoje em dia de trabalhar a própria imagem. Todas as áreas, médico, advogado, dentista, cabeleireiro a gente fez. Nossa, no estúdio a gente fez tanto ensaio E foi corporativo. daí que nós criamos o estúdio. Como estava na pandemia sem evento, a gente foi lá e montamos o estúdio para... Aquela pensou, ideia, vamos né, de se fazer isso. reinventar de Isso. tantas pessoas, tantos profissionais, vocês também tiveram nessa parceria. Focado nos ensaios femininos da Camila e nos corporativos. Interessante, né? Porque é isso, né? No marketing, na publicidade, a gente sabe que muitas vezes a marca da pessoa é a sua própria imagem. Né? Como você falou, um profissional liberal é a imagem dele que está estampando, ele está se vendendo pela imagem dele. Então, o detalhe... A necessidade de ter essa boa imagem, Exatamente. né? E não significa montar de tal forma que segure a pessoa, para depois quando você encontra a pessoa, fala, não, essa da foto não é essa que eu estou conhecendo aqui. Também passa muito disso, né? O quanto a fotografia ser o mais real possível daquela pessoa, daquele fotografado naquele momento, mas de tal forma que não mude a característica, a personalidade, a pessoa, porque tem que ser o mais fiel. E os ensaios de perfil profissional, ensaio corporativo, tem vários nomes, né? Eles, além de crescer, eles têm evoluído muito, porque as pessoas estão vendo cada vez mais necessidade de tornar algo muito pessoal, algo que realmente expresse quem ela é, o que ela faz e como ela faz. Então, eu sempre recebo pedido de orçamento assim, eu queria fazer um ensaio do meu trabalho, mas eu não queria, assim, comum, que todo mundo faz. Eu queria uma coisa diferentona. As mulheres andam bem, assim... Teve já muito preocupadas em orçamentos inusitados. Em serem autênticas, sabe? Legal. As pessoas querem muito mostrar essa autenticidade. Que aquilo que ela faz, só ela faz desse jeito. E a fotografia tá caminhando para isso, né? Para poder expressar isso que a pessoa faz de uma forma única, né? Que não tem como você ser outra pessoa além de si mesmo. Não tem jeito. Legal. Viu, nesses 12 anos de atuação, você também quantos anos, Camilo, mesmo? Já? 5 anos. 5 anos. Com certeza já viram algumas coisas, né? Alguns comportamentos, algumas situações inusitadas, algumas experiências. Conta um pouco, de repente, alguma coisa que lembre, que chame a atenção, de situações, de fatos que marcaram, de coisas interessantes, legais, emocionantes, bizarras. Enfim, com certeza muita coisa já passou, porque são públicos diferentes, são momentos diferentes, situações diferentes, né, intenções diferentes de quem contrata e de quem realiza o serviço. Tem aí algumas histórias, algumas lembranças, algumas situações aí que chama... Tem? Com certeza tem. Tem, casamento acontece, cada coisa que... É assim... Conta um milagre, não precisa contar o santo. Não, o que eu mais gosto dos casamentos, é por isso que eu fotografo casamento. Cada casamento é diferente, cada casamento é único. Então, assim... É vestido que rasga, é calça que rasga, é noivo que desmaia. Então, assim, cara, tem de tudo que você imaginar. É bolo que cai. Então, assim, é umas tragédias atrás de outra. É criança que cai e chora. Criança cai e chora normal, mas... Não, mas cai e chora às vezes feio. no meio do corredor. No meio do corredor da igreja. É o vozinho que vai passar no véu e chuta e arranca o véu da noiva na igreja. Verdade, eu tava com você Tava nesse comigo. dia. Então, assim, tem muita coisa engraçada que a gente se diverte. Então, assim, as solteiras vão pegar o buquê e aí elas pulam, o vestido vai lá em cima e mostra tudo. Então, tem de tudo, cara. Nossa, aquele clique naquele momento que ela tá assim... Nossa, tem de tudo um pouco. Legal. Camila, já teve também situações?
Mais pro lado de humor. De repente lembro, assim, ó, eu quero lembrar desses 5 anos. Essa veio primeiro na minha... Eu já comentei sobre isso em outros locais e tal. Como eu desenvolvo um projeto autoral de fotojornalismo. Quando eu morava no Mato Grosso, eu fotografava um ambiente de prostituição. E uma das meninas que eu fotografei quando eu voltei para o Paraná, ela foi assassinada. E foi um fato assim, que me marcou muito. E depois daquilo, dessa morte, da Sayumi, eu decidi que era isso que eu ia fazer para minha vida, que é isso que eu ia levar como propósito, né? Então, quando as pessoas perguntam, o que você fotografa? Eu fotografo mulheres. Mas não só a mulher branca, casada, hétero e mãe. Eu fotografo todas as mulheres. A mulher trans, a mulher preta, a mulher pobre, a mulher trabalhadora do sexo. E eu tenho isso como uma missão. Hoje em dia, as pessoas até que compreendem mais, estão mais abertas a isso. Mas no começo, levantava muito questionamento, assim, muitas dúvidas. Porque daí eu publicava um ensaio feminino comum, aí depois eu publicava alguma coisa no meu projeto, né? Aí algumas pessoas me falavam, você não pode fazer isso. Você não pode... Como que você vai publicar uma foto assim do lado de uma... Mas é o que eu faço, entendeu? Eu sou fotógrafa de mulheres, todas elas. Não é só a mulher branca, casada, heterossexual. Fotografa a mulher que decidiu não ter filhos porque resolveu priorizar a carreira, né? Tem crescido. Legal. Interessante, né? Porque agora acho que ficou bem mais claro, né? O Bruno, fotógrafo de casamentos, batizados, eventos sociais. Camila, fotógrafa de mulheres, né? Todas as mulheres. Todas. Né? Todas as mulheres que talvez nunca nem imaginaram que poderiam ser fotografadas e, de repente, refletiam uma beleza que nem elas conheciam ou não se reconheciam. Né? E a fotografia daí permite isso, mas precisa da sensibilidade de quem está fotografando. Né? E você permite isso, com certeza. Então, eu queria até que você falasse um pouco mais desse projeto, né? Esse projeto autoral. Você falou desde quando ele surgiu, qual foi a inspiração e qual é a escala, como que ele está hoje, que pé que ele está hoje, esse projeto autoral, como que Você faz... pode colocar o site aqui, mano? Legal, vamos projetar aqui, bem interessante, porque daí fica mais fácil de conhecer. Né? O próximo assunto que eu quero conversar com vocês sobre os desafios, né? Disso, de repente definir, né, qual é a área que quer de um projeto autoral, de repente definir qual que é a área dentro dos eventos sociais, os desafios, porque a fotografia é um mundo É um gigante. mundo amplo. Muito grande, É né? um mundo amplo. E não é porque dá para fazer tudo, de repente dá, mas como todas as áreas, quanto mais você fechar hoje, mais você consegue aperfeiçoar e entregar melhor. Com certeza. Né? Mas vamos lá, então esse é o site Camila de Mello, fotografia com profundidade. Olha, conta pra gente como que é esse projeto aí. O Gardel Arteri que inventou essa arte. Legal. Estamos bem felizes com essa nova identidade visual. O nosso projeto de fotografia, ele nasceu há 2 anos, ele se chama As Tantas Mulheres que Nos Habitam, The Women of Me. E através dele, eu registro a história e as vivências de mulheres trans, pessoas não binárias, trabalhadoras do sexo e aquilo que eu chamo de outras histórias interrompidas. Interrompidas pelo quê? Pela violência, pela morte, por situações adversas de vulnerabilidade, né? Como eu sou formada em serviço social, não deu para abandonar tudo que eu estudei durante 4 anos na faculdade, 2 anos de pós-graduação, não deu para colocar tudo Pelo numa contrário, foi caixinha. uma feliz ideia, um casamento perfeito, né? A sensibilidade social transformada agora através da fotografia em Não deu para colocar numa caixinha e guardar dentro do guarda-roupa. Que bom que você não permitiu, né, que isso acontecesse. Aí eu conheci a Roberta Tavares, que é uma brasileira que mora nos Estados Unidos e ela já trabalhou na Magnum, que é a maior agência de fotografia do mundo. Pra você ter noção, Sebastião Salgado era fotógrafo da Magnum. Hoje em dia ele tem a própria agência. E eu conheci a Roberta e eu falei, Roberta, eu tô fotografando aqui gestante, família e tal, mas eu tenho muita vontade, porque onde eu morava acontecia muito feminicídio. Tenho muita vontade de fotografar essas mulheres que estão morrendo, elas estão sendo assassinadas. Eu queria... Ela falou, vai. Você é a pessoa que pode fazer isso. É você que pode fazer isso. E mesmo acreditando nisso, com muito medo eu fui. Acho que é sobre isso também, né? É fazer as coisas mesmo com medo. E há 2 anos eu venho
registrando essas histórias. E através delas, eu já tive contribuição em livros com esse ensaio aí. Um livro chamado Dream Big Darling. E tem outros fotógrafos, né? Não é um livro de fotografia só meu, tem outros fotógrafos. E através desse projeto, participei de exposição aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, prospecção de participar de uma exposição em Londres, na Inglaterra. Dia 6 de dezembro sai o pronunciamento, né? A lista oficial dos participantes, são várias fases. Eu passei em 2. Legal. Estou esperando o resultado final. E através dele também é que eu tenho as 7 fotos na Vogue. O Bruno, que pegava muito no meu pé, hoje em dia ele parou. Ele pegava no meu pé e falava, você trabalha de graça. Você fotografa de graça. Só que dinheiro é muito pouco para algumas coisas, algumas ambições, alguns objetivos que você tem na vida. Às vezes o dinheiro, ele é insuficiente. O dinheiro não compra tudo. O valor é imensurável. O dinheiro não compra tudo. Interessante. E naquela época, realmente, era uma loucura, né? Porque imagina, tempo que eu poderia estar lá fotografando uma festa, Nós estávamos em pandemia. Tinha que entrar dinheiro. Tinha que achar um jeito. O boleto chegava. O boleto chegava. Eu podia estar fotografando algo para ganhar dinheiro. Às vezes eu estava sábado à noite fotografando para o meu projeto. Só que eu sempre pensei, graças a Deus, muito a longo prazo. Eu não sou imediatista. Eu não penso só aqui nesse dia, nesse boleto que eu tenho para pagar agora. Não, eu penso assim, mas se eu fotografar isso, e daqui 5, 10 anos acontecer... Só que não, como eu tô te falando, não demorou tanto. Pra minha surpresa. Não tinha né? Aconteceu. Aconteceu, acho que, sei lá, tinha que acontecer. Legal, sensacional. É isso que a gente tem que entender os recados, né? Chegou o momento, estar pronto ou não era uma opção. Né? Você tinha que estar. E aproveitar as oportunidades, né? É isso aí. Muito legal. Então, nós estamos falando de alguém que com 7 fotos na Vogue, uma revista, meu Deus, né? Italiana. Tem um projeto na Vogue Itália. Ele foi idealizado pela Alessia Glaviano. Eu conheci ela através de videochamada, porque eu participo de um coletivo de fotógrafos. Tem fotógrafos no mundo todo. E a gente sempre tem a oportunidade de conhecer alguém muito fera, assim como a diretora da Vogue Itália. E ela criou esse projeto, que ele tem o objetivo de oportunizar vozes, espaço. Então, se você entrar lá, Foto Vogue Itália, vai ter fotógrafos do mundo todo. Qualquer pessoa pode criar um login, um acesso, e toda segunda-feira você envia sua foto. Ela pode ser aceita ou não. Eu tive 7 fotografias aceitas. E você já tem... Aí que tá, temos que repetir isso. Você teve 7 fotografias aceitas no site da Vogue Itália. Aí, de janeiro até, período de pandemia, que eu me dedicava muito ao meu projeto, eu tive bastante fotos aceitas. Aí, depois que foi finalizando a pandemia, que a gente começou a pegar mais firme nos ensaios cooperativos e os trabalhos comerciais, eu comecei a receber bastante recusa. Entendi. O que importa é que tem 7 que foram aceitas. Aí, quando eu comecei a receber essas recusas, eu pensei assim, não, tá na hora de voltar a me dedicar ao que eu gosto, ao que tem valor para mim, tem significado para mim, e que pode não me dar dinheiro agora, mas muito em breve vai dar sim. Interessante. Putz, olha aí, quanta conquista e quanto reconhecimento. Foi aí que a gente resolveu reorganizar o trabalho, fechar o estúdio. O Bruno foi pro escritório dele, eu fiz um escritório também no meu apartamento. E foi por isso, questão de organização, para eu me dedicar ao que de fato tem valor. Isso é muito legal, né? Saber identificar esse momento, né? Para de repente encerrar um ciclo, iniciar um outro, manter parcerias, mas de forma que os dois continuem evoluindo, avançando e alcançando reconhecimentos e prêmios e tudo mais. Falando em prêmios, Bruno, explica aí. Quem que é essa tal de Bride Association que te premiou? Conta com detalhes aí. Agora é o momento da gente reconhecer. Várias associações de fotografia de casamento. Tá. Que nem a Camila tem uma na Inspiration também. A Inspiration também tem a parte de casamentos. E tem a Bride. E eu participei desse concurso. Entre lá 3.000 fotos, foi 50 premiadas. Entre essas 50, a minha estava no meio. Né? E eu também já saí na Inspiration também, como a lista dos melhores do Paraná. Então são reconhecimentos bem legais. Interessante. Tá aqui teu site também, né, Bruno? De fotografia.
Tem que ir portfólio, tem que ir, né, como fazer contato, orçamentos, alguns cliques. Olha aí, que bacana. Cadê a foto da França? Vai estar aqui? Tá no site? Essa é a premiada. Essa é a premiada. Essa é a foto Essa é premiada premiada pela... pela Bright. Ah, Bride. Explica a técnica da foto. É Pois um é. white paint. É aquela foto... Se você adivinhar onde foi feita essa foto, Lugar tem que voltar menos provável possível. é dentro da choperia holandesa. Que Olha ali aí. são as luzes do teto da choperia. Caracas, que Então, é legal. um efeito bem legal que eu faço com a câmera, ele desenha as luzes, Aham. e aí eu consegui chegar naquele resultado e ela foi premiada. O Bruno já me explicou 500 vezes, mas eu nunca aprendo. Não. Então... E aí você enviou, fez a técnica, enviou. Enviei. E você precisa fazer uma defesa? Não, Dessa- não. Assim, tem várias associações diferentes, né? Aham. Que nem a Bride, se você é aprovado, que tem os Jogadores, a os comissão, jurados. os jurados. São os jurados, Uhum. eles vão aprovar por pontuações. Ah, E aí, são as melhores, mais pontuadas são as premiadas, certo? E também tem associações que você tem que passar primeiro por uma aprovação, que nem a Inspiration tem que ser aprovado primeiro, tá? No nível deles, para você poder participar. Então, assim, interessante isso. é bem legal. Eu entrei na Inspiration esse ano na categoria retratos. Ah, Que tem várias categorias. Tem Ah. família, casamento, retratos. Acho que é isso. É só isso, né? tô falando retratos. A minha entrou Tem em tudo. retratos. Eu entrei com a nota máxima, 10. Aí é bom que eu já sou indicada. Entendi, já consegue um... Aí eu já sou indicada pro Lente de Ouro, que é como se fosse o Oscar da fotografia. É o maior prêmio da fotografia, assim. Lente de ouro. Lente de Ouro, Golden Lens Award. Que legal, bacana. Putz, é muita coisa boa, muita conquista. E como é bom a gente saber que a gente tem aqui perto, né? Tão perto da gente, profissionais com... A Apucarana tem muito Tem muito muitos que eu fotógrafo queria que bom. vocês falassem, porque, né, tem vários. Tem né, vários. de muito tempo de atuação, Sim. outros, de repente, com menos tempo, mas com muita qualidade. Tem muitos né? fotógrafos e, assim, a diferença é que a gente se inscreve e compete pra prêmios. Tem outros fotógrafos que se Tem inscrevessem muito também. fotógrafo amigo meu que eu conheço, eles mandam e não consegue chegar, não consegue ser aprovado, mas, assim, são detalhes técnicos bem pequenos. Que nada desmerece o trabalho. Não, desmerece. pelo contrário, né? Nossa, tem fotógrafos que eles nunca conseguiram um prêmio ou eles não gostam de participar disso, são incríveis. Né? Mas, assim, é que é algo muito técnico. Eu já vejo diferente. Eu vejo, por exemplo, no meu prêmio da Inspiration, eu vejo que foi a autoria. Também tem uma pontuação. Também é levado muito em consideração. Porque São vários fatores. São vários vários técnicos, fatores. fatores Tem o autorais. técnico, Sim. que é o básico, né? Que você todo profissional tem que ter. Momentos decisivos, então, assim, ao quanto a foto for, assim, mais única, né? Você consegue a pontuação maior. Eu foco muito na autoria, porque quando você reconhece a sua história e você faz as pazes com tudo que você viveu, com quem você é e onde você está, Putz, que legal isso. é um determinante, onde você quer chegar. É que, assim, aqui é um oposto do outro. É, um oposto do outro. Ela é a parte da arte, da autoria, eu sou a parte da técnica. Entendeu? Pra mim, a Mas técnica que é se absoluta, conversam assim. demais, Sim, sim, né? sim. Eu sou É porque um extremamente chato admira na o técnica. outro, né? Porque o que o Bruno tem de técnico, muitas vezes eu peco. E o que eu tenho, às vezes, de arte, de criatividade, ele se foca mais na técnica. Sim. Ótimo, perfeito. E é muito legal quando a gente consegue, foi falado, né? Identificar o momento, ter a maturidade pessoalmente falando, pela experiência, profissionalmente falando, falar, é nisso que eu me enquadro, é nisso que eu me encaixo, é nisso que eu me identifico e é nisso que eu vou investir para seguir. Né? Nas questões autorais, nos projetos, nas técnicas cada vez mais apuradas aí de equipamento e de olhar do profissional para poder fazer a coisa acontecer e entregar o resultado que encanta. E a gente sabe qual é o poder da fotografia, né? Uma arte tão antiga, mas é que ela consegue encantar e ela consegue surpreender todos os dias, né? Você sabe o que quer dizer fotografia? O Conta pra significado? gente, conta pra gente. Fala. Não, fala você. Não, agora nós queremos, todo mundo quer saber agora o que significa fotografia. Foto é luz, né? E grafia é escrita. Então, Escrever com a luz. é escrever com a luz. Se você entrar numa sala toda escura, apagar todas as luzes aqui e fizer uma foto com a melhor câmera do mundo, ela não vai existir. É preciso ter luz para ver fotos. Legal, olha aí, muito bom. Viu? Dicas, de repente, para quem está começando agora, né? Para quem gosta de fotografia, não sabe ainda se é aquilo que quer para a vida ou não sabe se é aquilo... O que vocês falariam para alguém que está chegando agora, não só no mercado, mas, enfim,
A gente sabe que o avanço das redes sociais, principalmente, viraram um grande palco de ensaio de fotografia, né, de exposição, né? Muita gente talvez tenha vocação, mas nunca teve a oportunidade de mostrar o seu talento. E as redes sociais proporcionam isso, né? A maioria das redes sociais, elas são criadas exatamente para você expor um momento através de uma imagem, ou de um vídeo, né, ou de um texto, alguma coisa, mas a foto, ela está presente forte nas redes sociais. Mas se alguém que, de repente, está começando agora, o que vocês diriam para alguém que se interessa em atuar na fotografia, seja lá qual for, fotojornalismo, né, fotografia, enfim, de estúdio, de produto, de casamento, de evento, seja lá o que for, o que vocês poderiam já pela experiência, pela atuação, para contribuir com essa arte? É uma relação... Pode falar palavrão? É uma Vale relação do caralho. Vale tudo. Se você quer dinheiro, Não é fácil. vai fazer medicina, vai fazer direito, entendeu? Mas se você é um apaixonado por pessoas, por histórias, se você tem esse objetivo de ser lembrado daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se para você tem significado uma família abrir uma caixa, abrir um álbum, falar assim, essa foto aqui foi o Bruno que fez, olha, no nosso casamento, ele fotografou o nosso casamento, o batizado do nosso filho, a festa de 1 ano. Se para você isso tem sentido, significado, então estude fotografia. Mas se você quer dinheiro, vai fazer medicina. E aí, Bruno? Assim, pro pessoal que quer entrar no mercado, o fotógrafo, ele tem um problema muito grande com o equipamentite. A gente tem um problema muito grande, que a gente quer comprar tudo que vê, tudo que sai de lançamento a gente quer comprar, então a gente acaba gastando muito, porque é um ramo caro. Então, assim, esquece um pouco o equipamento e foca no conhecimento, tá? Com a câmera mais simples, com conhecimento, você vai conseguir chegar num resultado bom. Depois você vai evoluir no seu equipamento. Então, eu vejo muito pessoal entrando no mercado com equipamento de linha, caro, só que não tem conhecimento para usar ele. Então, ele não consegue chegar no resultado que ele poderia ter. Então, assim, quem quer entrar no mercado agora, conhecimento. E hoje, conhecimento está muito fácil. Nossa, qualquer lugar que você entra no YouTube, qualquer lugar que você tem conhecimento. 12 anos atrás, não tinha nada. A gente tinha que ralar para aprender, cara. Olha aí. Era Eu estudava livro. amamentando o Lourenço de madrugada, porque meu filho ele ficou 1 ano sem dormir, né? Então, para eu não pirar, para eu não ficar maluca, o que eu fazia? Eu amamentava ele e ficava vendo aula no YouTube. Então, hoje, tá fácil. Tá fácil. Agora, e quando o Bruno começou a estudar? Não tinha nada online, então tinha Não que tinha sair... e-book, não tinha material Não. fácil Você tinha que sair daqui Tinha nada. para São Paulo, ir para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Se tivesse alguma coisa em Curitiba, era difícil. A maior prova daquilo que vocês falaram, se a pessoa também não tiver a inspiração, a vocação, né, a paixão por isso, não adianta ter todo o recurso do Não. mundo se não conseguir absorver isso e transformar em talento mesmo para colocar em prática. Sim, e a pessoa também não pode esquecer, eu amo fotografia, eu amo fazer foto, só que isso é um negócio. É um É um negócio. negócio, é uma empresa. Você tem Verdade. você Importante tem ressaltar isso, Você tem que né? vender, você tem que É ter marketing, lucro. é venda, é atendimento de cliente. Então, normalmente, assim, a gente é uma empresa de uma pessoa só. Uhum. Né? Eu, SA. E o ICA, porque você faz o marketing, você atende, você vende, você fecha Você contrato, edita, você fotografa, você você diagrama edita álbum. e você entrega. Então, assim, Interessante, em algum momento você precisa começar a identificar que você não dá para fazer tudo não. com maestria. Então, terceirizar a edição, a Sim. curadoria, a administração, o atendimento, de repente a parte administrativa, que faz parte do todo. Não adianta ser o melhor fotógrafo do mundo, né? Se de repente você esquece de enviar o boleto, não fatura para o cliente, Sim. não honra com os compromissos e tudo mais. Então, É que com nem todo o teu talento, de repente, a não parte tá... da Camila, tem, às vezes ela se embanando um pouquinho na edição, eu vou lá e salvo. Eu falei, Camila, eu sou péssimo com rede social. Aí ela me salva. Entendeu? Então, a gente foi uma troca grande que a gente fazia. Legal, interessante. Muito bem. Viu, nós temos muita coisa bacana, né? Premium, Inspiration, Bright. Bright. Temos aí as fotos na Vogue. Tem coisas novas para chegar aí, né? Tem. Coisas, tem projetos novos, Ai. tem coisas aí que estão no forno aí, como Dia é que é? 6 de dezembro. 6 de dezembro. Só posso me pronunciar dia 6 de dezembro. Então vamos ficar aí com essa expectativa. Aham. Se Deus quiser, a gente vai ter mais coisa para contar aí sobre a atuação de vocês, sobre os avanços, sobre as conquistas, o reconhecimento e como é bom a gente compartilhar isso com quem está acompanhando para poder saber, né, o quanto nós temos bons profissionais que têm sensibilidade, que têm técnica, que têm vocação e que estão à disposição.
né? Muito mais do que a gente às vezes precisa procurar fora, em outra cidade, em outro estado ou fora do país. Nós temos mais perto do que a gente imagina. A gente vai para fora do profissionais. país também. sem Vão problema. também. Nós temos que trazer menos e enviar mais, Sim. né? Os nossos profissionais para fazer mais sucesso também, porque essa sensibilidade, essa técnica aí precisa ser reconhecida, né? Viu? O que mais que vocês têm a nos Eu dizer? queria falar, para finalizar, só um pouquinho das minhas referências, porque Ah, legal. como mulher fotógrafa, que é um ramo, a maioria de homens, né? Atualmente tem algumas mulheres, mas na maioria, e lá no começo, eram mais homens. A gente ouve e acaba sendo muito comparada, né? Com pessoas daqui, com pessoas de fora. E assim, eu não perco o meu tempo me comparando com o trabalho de outra pessoa. Eu escolhi me inspirar em mulheres que mudaram o mundo, que mudaram o mundo da fotografia. Daiane Arbus, Nan Goldan, Alessandra Sagnetti, Cristiana Garcia Rodeiro. Então, as minhas inspirações, as minhas referências são outras, sabe? Então, eu queria dizer assim, qualquer área que você atua, que você trabalhe, não perca o seu foco se comparando com outras pessoas. Seja você. Sempre tentando ser o seu melhor. Mas, assim, o seu caminho só você pode fazer, só você pode percorrer, só você pode construir a sua história. Não tem... quanto mais tempo você fica olhando para o lado, você passa menos tempo olhando pro seu objetivo, sabe? Então, assim, foco. Se você quer isso, foco. E vai. E vai. E vai. Brunão, o que mais? Tem muito disso. A gente vê muito pessoal querendo copiar o trabalho do outro, assim. É a mesma cor, o mesmo estilo. Às vezes chega o cliente e fala assim, eu quero fazer um ensaio assim, ó. Não dá pra fazer assim, porque Isso aí eu sou outra pessoa. É a mesma coisa. Eu e a Camila pode estar aqui um do lado do outro com a câmera na mão. Vai fazer uma foto sua. Não fica igual. O olhar dela é dela, o meu olhar é o meu olhar. Então, cada um tem o seu olhar diferente, seu estilo, a sua cor, a sua pegada do trabalho. Né? E o pessoal acaba querendo copiar muito. Então, fica bem difícil. Legal. Gente, pra gente encerrar de forma bem poética, se o mundo tivesse para acabar agora nesse momento e vocês tivessem que... O último clique, o último registro, para poder marcar a história de vocês enquanto realmente, né, escritores de um momento através da luz, através aí da fotografia. Qual seria o momento que vocês gostariam de registrar, de marcar para eternizar a história de vocês como fotógrafos? Eu queria algo muito pessoal. Eu queria fotografar meu filho quando ele acorda. Falando, eu vou fazer isso. Quando ele acorda, assim, que ele tá com o olho inchadinho assim, aí ele vai na cozinha e fala, quero leite. Esse momento o eternizado. É o momento perfeito. Brunão, tem? Eu acho que seria, se o mundo fosse acabar, Acabar. O último clique, o último momento, o último registro para poder eternizar. então seria dele acabando. Porque a sua melhor foto sempre vai ser essa última foto. O mundo acabando. O mundo acabando. Muito bem. Que maravilha. Gente, que bom, que papo gostoso. Como é bom falar de um assunto tão legal, que une, que agrega, que encanta. E que é importante a gente, ao reconhecer, falar sobre os profissionais que utilizam dessa técnica que é a fotografia para registrar momentos, para encantar pessoas, para empreender, para contar histórias, para poder fazer justiça social, para poder aprimorar técnicas e fazer com que o trabalho seja cada vez mais reconhecido e valorizado, como todas as outras profissões. E que bom que a gente pôde bater esse papo aqui. Quero agradecer demais, Camila, quero agradecer demais, Bruna, aí, pela oportunidade de compartilhar a história de vocês, as inspirações de vocês, o que motiva vocês aí para estar com a gente aqui. Espero que esse bate-papo tenha inspirado outras pessoas, não só pelo contrato, né, pelo interesse em profissional em contratá-los, mas também aqueles que realmente gostam de registrar a vida, marcar a vida e tem na fotografia também esse instrumento tão importante, tão incrível que é. Obrigadão. É isso? Isso aí. Muito bem. Muito obrigado a vocês também que acompanharam com a gente mais essa edição do Arredcast.
contando a história aqui da fotografia com esses profissionais maravilhosos. Quero agradecer mais uma vez o Bruno Frade, a Camila de Mello aqui, pelas inspirações, pela dedicação, pela entrega. Se você gostou, quer um dia compartilhar suas histórias também, falar sobre o seu trabalho, falar sobre sua vida, qualquer assunto, procure o Redcast, que com certeza que é o lugar de conectar, promover e potencializar pessoas, ideias e negócios. Até uma próxima. Valeu!